Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre instrumentos avaliativos. Antes da gente começar a falar dos instrumentos avaliativos em si, eu queria relembrar com vocês essa seguinte frase. A forma como a avaliação é encarada, lembre-se de todos os debates que a gente já fez até o momento na disciplina, e a forma como essa avaliação se consolida, ela reflete a atitude do professor, ela reflete a forma como o professor encara a sua prática, se ele está ligado a uma pedagogia tradicional, a uma pedagogia renovada, está ligado também à forma como o professor interage com a sala de aula, a forma como ele estrutura o seu trabalho pedagógico e até mesmo com as relações estabelecidas com os alunos. Quando a gente fala de avaliação, vamos montar uma avaliação, um instrumento, vamos escolher um instrumento avaliativo para eu poder utilizar dentro de sala de aula. A gente precisa sempre considerar os objetivos que eu estabeleci quando eu comecei esse processo de ensino-aprendizagem, a natureza do componente curricular, se é um componente curricular mais teórico, se é um componente curricular mais prático, se é um componente curricular que me permite levantar reflexões, pensar também nos métodos e procedimentos de ensino que eu utilizei, porque esses métodos e procedimentos de ensino utilizados na explanação de um dado conteúdo, eles vão refletir na forma de avaliação utilizada, pensar no tempo que o professor tem para realizar essa avaliação e também no número de alunos que ele tem dentro de sala de aula. Pensando fazendo um levantamento sobre esses pontos, a gente vai escolher qual tipo de avaliação é mais relevante que eu vou conseguir realizar naquele momento. Então, na nossa última aula, eu passei para vocês algumas técnicas e instrumentos de avaliação e agora a gente começa a falar brevemente de cada um deles, porque a gente vai ter daqui a alguns dias a nossa oficina, onde a gente vai colocar em prática essas técnicas e instrumentos. A primeira que eu queria falar com vocês é a observação. A observação ela é muito utilizada, sobretudo na educação infantil, e ela pode ser de dois tipos, a observação casual ou a observação sistemática. A casual é aquela que o professor de certa forma realiza, mesmo sem ter intenção. É aquela que a gente faz de modo espontâneo, de modo informal, que a gente consegue, de certa forma, vendo-se uma mudança de comportamento do aluno dentro de sala de aula. A gente observa, querendo ou não, se o aluno caiu de rendimento de um bimestre para o outro. Já a observação sistemática é aquela em que a gente tem elencados os elementos que a gente vai observar e a gente vai fazer um registro desses elementos observados com uma certa frequência. Geralmente eu vou ter uma planilha ou uma ficha, um formulário onde que eu vou realizar. Então a casual é feita de uma forma mais informal e a sistemática de uma forma mais organizada, de uma forma registrada. Ambas são muito importantes, tá? Então, quando a gente vai falar em observação, é importante que a gente tenha em mente o quê? Determinar o que eu vou observar, como que eu vou coletar esses dados, como que eu vou realizar essa observação, relatar o que a gente observa de avanço, o que a gente observa de retrocesso, sempre fazer, quando a gente for utilizar a observação sistemática, a gente deve fazer essas anotações de forma clara, precisa e objetiva. Tentar fazer observações em momentos distintos, às vezes no começo do bimestre, no final do bimestre, para que possa ser feito um comparativo. É legal que a gente registre também o que foi proposto, o que a gente não esperava que acontecesse. Durante esse processo de registro, a gente tem que avaliar o aluno com o aluno, evitar julgamentos, interpretações e evitar, de todo modo, que a minha predisposição pessoal interfira na minha observação no registro do aluno. O segundo tipo que eu trago para vocês é a autoavaliação. A autoavaliação é uma avaliação feita pelo próprio aluno. É um instrumento interessante porque cria a possibilidade de uma participação ativa. Antes de a gente realizar a autoavaliação, é importante que a gente explique para o nosso aluno o que vai ser esse procedimento. E ela tem como limitação, porque eu vou depender da franqueza do meu aluno e da boa vontade de quem está respondendo. Muitas vezes as pessoas encaram a autoavaliação não como momento de refletir sobre suas ações,
e sim com o momento de dar a nota integral dentro da avaliação, não ver a importância desse processo. É um tipo de avaliação que não é indicada para alunos das primeiras séries do ensino fundamental, porque ela depende de uma certa maturidade para que seja realizada. E ela é um instrumento interessante quando feito de maneira correta, porque ela auxilia o aluno a perceber o seu processo de evolução, o seu comprometimento com a disciplina e até mesmo que ele consiga enxergar como que a forma como que ele conduziu o seu estudo, conduziu a sua participação na disciplina, tem reflexo, por exemplo, na nota que ele obteve, na forma como ele assimilou aquele conteúdo. Outro tipo de avaliação é a prova oral. A prova oral é utilizada para avaliar conhecimentos e habilidades utilizando a expressão oral. Ela é muito recomendada, sobretudo quando a gente fala do ensino de línguas estrangeiras. Geralmente uma prova oral não é uma prova muito extensa, é um número reduzido de questões. E quando o professor vai elaborar as questões que vão ser utilizadas numa prova oral, ele precisa de delimitar bem qual o objetivo que ele quer, o que ele quer distrair o aluno, tentar pegar o essencial. É interessante a prova oral porque você consegue observar a fluência do aluno, a capacidade que ele tem de se expor oralmente, o desembaraço. A prova oral tem como uma limitação que o julgamento dela é imediato, assim que o aluno vai te dando a resposta, o professor já tem a nota. E outra coisa, outro fator limitador dela, que a prova oral ela é feita de forma individual, então ela demanda mais tempo do professor. Outro tipo de forma de avaliar muito comum são as questões dissertativas. As questões dissertativas são as questões abertas. Elas são interessantes de serem utilizadas porque, através delas, o aluno organiza, ele tem que ter capacidade de interpretar a questão, conseguir sintetizar a resposta, organizar respostas com suas próprias palavras. Então, as questões dissertativas, elas permitem que o professor verifique certas habilidades. O professor consegue, através de uma questão aberta, ver se a capacidade do aluno de analisar, sintetizar, aplicar o conhecimento, interpretar dados. A gente consegue ver também se o aluno é capaz de organizar suas ideias e opiniões e conseguir expressá-las de maneira escrita, se ele consegue ser claro e objetivo. É um tipo de questão que é fácil de ser elaborada e organizada, e ela reduz a possibilidade de um acerto casual, ou seja, questão aberta você sabe ou não tem como você fazer um chute como uma questão fechada. E um fator limitador de utilizar questões dissertativas, que são questões que exigem um tempo maior de correção pelo professor. Quando a gente fala já das questões objetivas, são questões que a gente faz ao mesmo tempo com o grupo e ela tem um procedimento uniforme de aplicação e de correção, porque você marca uma alternativa, né? A maioria das vezes. Então, ela consegue avaliar vários objetivos ao mesmo tempo. Ela tem uma correção rápida, então o professor consegue realizar um julgamento objetivo e rápido. No entanto, a elaboração de uma questão fechada ela é mais demorada, ela exige mais do professor e ela tem como limitação que você não consegue ver a habilidade de expressão, de síntese do aluno e acaba restringindo a resposta às alternativas que são postas. Então, quando a gente fala de questão objetiva, a gente tem vários tipos de questões objetivas. Por exemplo, as questões de resposta curta. Por exemplo, a região brasileira que produz mais trigo é aquelas questões que tem ou um número ou uma palavra, são um tipo de questão objetiva. As questões de lacuna, que é quando você coloca o espaço para se preencher com aquela palavra certa. As questões de certo ou errado. Antes de colocar a questão de certo ou errado, é importante que você dê a instrução para o seu aluno antes, aí você coloca a afirmação embaixo certo ou errado, ou verdadeiro ou falso, e você coloca se você vai marcar X, o que é certo ou o que é errado. É interessante sempre você colocar em letras em caixa alta aquilo que você pede, em destaque, para que o aluno não confunda. A gente tem questões de acasalamento, correlação ou combinação, que nem um exemplo dessa aí que enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Tem alguns casos que fazem questão de você ligar, também são exemplos de questões fechadas. E a mais conhecida de todas, que são as questões de múltipla escolha, que é onde você vai ter um enunciado
e você vai ter uma série de alternativas, geralmente são de 4 a 5 alternativas, e o aluno vai ter que marcar aquela que ou é a certa ou aquela que é exceção. Então é sempre interessante que se coloque no final com letra de caixa alta aquilo que você quer marcar correta ou exceto, sempre destaque esse item. Então, apresentados algumas formas de instrumentos avaliativos, é importante que a gente construa meios para que a avaliação ela se torne um elemento significativo para o aluno. A avaliação é algo que deve fazer parte da rotina da sala de aula, não ser apenas aquele momento no final de bimestre. Ela deve ter a função de ser diagnóstica e orientadora, que é algo que a gente já discutiu em aulas anteriores. Isso é um elemento tanto utilizado pelo aluno para que ele consiga ver a sua evolução, que ele precisa melhorar, quais que são as dificuldades, quanto pelo professor, porque o professor utilize a avaliação não somente como um elemento de julgamento do aluno, mas também sirva para que ele consiga refletir sobre a sua prática. Que a gente consiga avaliar o aluno integralmente, muito além daquela nota, que a gente consiga ver as outras dimensões envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. E quando a gente faz correção da prova, no final a gente faz aquele momento de discutir, de fazer revisão de prova, é interessante que o professor ele mostre a nota somente para o aluno, que ele não faça essa exposição da nota para o grupo, porque pode ser um elemento de constrangimento que vai dificultar ainda mais a relação professor-aluno. Então, que o resultado de uma prova seja comentado apenas com o aluno, não de forma coletiva. Então, é comum que ao final da prova o professor simplesmente entregue a nota, mas é preciso que a gente mude esse momento, que a gente comece a refletir o que essa nota significa, e para que a nota passe a ter um significado, é preciso que o professor ele comente esse resultado com o aluno, mostrando para o aluno seus progressos e os aspectos que ele precisa melhorar. Então é isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a próxima!